Olá, gente bonita, boa noite. Olha aí, já tem gente começando a entrar na sala. Sejam bem-vindos, bem-vindas, em nome de Jesus. E aí, tudo legal? O pessoal tá entrando aí devagarinho, né? Boa noite, boa noite. Vão deixando aí o seu GP, se você está me ouvindo bem, né? Deixa aí o seu GP. Para quem não está entrando pela primeira vez aí no GPS, GP é graça e paz, né? Então, para a gente abreviar e ser mais rápido, a gente bota logo ali GP, né? Então, se você está me ouvindo legal, deixa o seu GP para a gente poder, né, começar esse bate-papo, começar essa direção espiritual, começar assim esse momento de edificação juntos na palavra de Deus. Olha aí, minha vida acabou de entrar na sala também. Sejam bem-vindos, bem-vindas. GP, deixa o seu GP, se você está me ouvindo legal, enquanto a turma vai puxando a cadeira. Eu vou aqui dando um golinho no meu café, que agora a gente está equipado aqui com café. Estamos aí nesse... É impressionante, né? Como quando a gente vai ficando confinado, a gente vai perdendo a noção do tempo, né? Eu já estou ali meio que perdendo as contas, mas eu acho que nós estamos aí entrando aí pelos, 20 dias, né? 22 dias de quarentena, né? Saudades de vocês. Que bom que vocês estão me ouvindo bem. Muito bom a gente poder estar junto nesse GPS, junto aí com a nossa comunidade de fé e com toda essa gente bonita que está passando aí, está vendo a porta aberta e está entrando, né? Então a porta está aberta, a sala está aqui, você já pode entrar, puxar sua cadeira, deixar o seu GP aí, né, no comentário, GP de graça e paz. E aí a gente vai se preparando aqui para a gente meditar um pouquinho nessa nossa direção espiritual de hoje, né? O GPS, o Guia Pastoral para a Sabedoria, tem exatamente essa finalidade, de pensarmos numa direção, pensarmos que nós estamos num ponto que é o seu local, é o nosso local, e nós precisamos chegar em um ponto de destino. E esse ponto de destino, GP para toda a galera, esse ponto de destino é o ponto que o Espírito Santo nos conduz nessa reflexão, nessa meditação juntos, que é muito legal da gente poder viver. Hoje, sexta-feira, dia 3 de abril de 2020, estamos aí no nosso terceiro GPS, e aí você está entrando, está puxando a cadeira, entra na sala e já deixa aí o seu GP no comentário para eu entender que você está me ouvindo bem, né? Legal? E a gente vai preparando para começar o nosso GPS de hoje. E eu já peço a você para abrir a sua Bíblia em João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Não sei se todos... GP... Eu não sei se todos conseguiram ver, né, saber da... Mas hoje a gente vai estar refletindo sobre a direção espiritual na seguinte temática, né? A provisão do pão e a alienação do manjar. Esses serão os caminhos que o Espírito Santo vai nos guiar para a gente bater um papo hoje e pensar sobre a vontade de Deus, a direção de Deus para as nossas vidas. Então, a provisão do pão e a alienação do manjar. GP, muito bom, né? A turma está chegando. Se você já chegou, já puxou a sua cadeira virtual, já sentou, você abre aí João capítulo 6. João capítulo 6 é o texto que nós vamos refletir de maneira breve nessa noite de sexta-feira, dia 3 de abril de 2020, nosso terceiro GPS, nessa quarentena que nos está imposta, né, nesses tempos de pandemia, de epidemia global. Nós estamos confinados, porém não estamos separados. O amor de Deus nos une,
o Espírito Santo nos une e virtual é a forma que nós temos de encontrar um lugar. Nosso lugar não pode mais ser presencial. O distanciamento social ele é impositivo, ele é necessário para que nós tenhamos uma estratégia de combate eficaz contra o coronavírus. Porém, isso não significa dizer que nós estejamos dispersos, que nós estejamos isolados espiritualmente. Muito pelo contrário, GP, a gente está unido pela graça do Senhor, unido pelo seu amor como povo de Deus. Então, se você chegou, está entrando na sala agora, você abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. João capítulo 6, a partir do verso 25. João 6, 25. Você está entrando aí, entrou aí na sala, sentou, puxou a cadeira. Vamos lá então. João capítulo 6, 25, diz assim. Vou ler aqui na minha versão, que é a NVI, tá? Nova Versão Internacional. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Estou no verso 28. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhe Jesus, estou no verso 32, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: dá-nos, Senhor, sempre desse pão. Então Jesus declarou, verso 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Li o verso 35 de João 6. João 6, versos 25 a 35. Gente bonita, esse texto que o Evangelho nos aponta nessa reflexão breve da noite de hoje, nosso GPS, nos vai mostrar, e aí gente boa que está entrando agora, GP para vocês, né? João 6, versos 25 a 35. Nos mostra que as pessoas, elas estavam naquela circunstância procurando Jesus por causa de um milagre que havia recentemente acontecido. Então, se você virar um pouquinho a página, né, você vai ver que logo no começo do capítulo 6, você vai ver acontecendo o milagre da multiplicação dos pães. Né? Lá no capítulo 6, do verso 1 ao verso 14, você vai ver o Senhor Jesus ele realizando um milagre da multiplicação dos pães. Né? Então aqui, pouco depois, eles se afastam e aí as pessoas vão atrás de Jesus novamente e Jesus vai e diz para elas assim, olha, vocês estão me procurando porque vocês viram os sinais, né, do milagre, do pão que entrou. GP, para você que está entrando agora, GP, né, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos em João capítulo 6, versos 25 a 35. E aí Jesus diz para eles, vocês estão me procurando pelos motivos errados. Vocês estão querendo um pão que não pode ser renovado. Né? E é claro, né, que você sabe, e você sabe bem, que o pão ele mata a fome, é um alimento milenar. Né? E quem é de nós que não gosta de pão? Né? Quem é de nós que não gosta de pão? Né? E aí eu quero, né, saber de você, se você gosta de pão. E se você gosta de pão, diz aí que tipo de pão, coloca aí no comentário que tipo de pão você mais gosta. Né? Você gosta mais de que tipo de pão? Pão doce, pão recheado, pão francês, pão duro, pão mofado. Né? Diz aí pra gente o que tipo de pão você gosta, né? Você mais gosta de comer.
né? Então, o pão é um alimento milenar, né? Olha, tem gente aí celebrando bodas hoje, coisa boa, né? Parabéns, né? Irmã Kátia, irmã Floriano, né? Tem gente que gosta de pão francês, né? Então, pão francês, aquele pão francês, quando você vai na padaria, no final da tarde, minha gente, pão Recife, tem gente que gosta de pão Recife. Você pega aquele pão quentinho, no final da tarde, acabou de sair da fornada. Gente do céu, é uma bênção, né? Cedinha, né? Bem macio. Aí você chega, parte ali. Quando você passa em casa, se você passar na hora que você acabou de comprar, a manteiga chega, derrete, né? É uma coisa de Deus, né? Pão de queijo também, né? Então, certamente o pão tem como um dos melhores acompanhantes o café, né? Quem não gosta de tomar um pão com café? Então, o pão é uma bênção, né? O pão é um alimento milenar, pão integral. Tem sempre a turma fit, né? A turma fitness aí que chega junto com um pão integral, um pão completo, né? Cheio de enriquecido com fibras. Tem pão até de 7 grãos, pão de 9 grãos, pão de 12 grãos. Não sei se já bateram o recorde, deve ter 15 grãos, né? Não sei, né? Mas pão sempre é bom, né? Café com pão, então, é tudo de bom, né? Bem-vindo para você que está entrando agora, queridão, queridona, né? Seja muito bem-vindo ao nosso GPS de hoje, Evangelho de João, capítulo 6, versos 25 a 35. Então, as pessoas gostam de pão, nós gostamos de pão. Pão é um alimento milenar, pão é um alimento nutritivo, pão é um alimento que dá aquele suprimento energético, né, de carboidrato que a gente precisa e tal. E você passar um dia sem pão, não sei vocês, mas quando a gente precisa entrar numa dieta que você não pode comer pão, você tem que encontrar um substituto. Gente do céu, é difícil, ou não é difícil? Leva muito tempo para você se acostumar. Você consegue, né? Você consegue, mas leva muito tempo para você se acostumar, não é verdade? Agora eu não posso mais comer pão. A nutricionista chegou, o médico chegou e tal, que não pode mais ter pão, tem que cortar, né? Estou com triglicerídeos lá em cima, né? Batendo no terceiro andar, então tem que cortar o pão. Você sabe que você vai ralar um bocado para poder se acostumar, não é verdade? Então o pão é assim, o pão ele mata a fome, o pão ele é um símbolo, né? O pão é um símbolo também, porque nós como cristãos evangélicos, nós usamos o pão nos nossos ritos também, porque o Senhor Jesus nos deixou o pão para celebrarmos a vida. Oi, você que está entrando agora, né? Suzinha entrou agora lá de Natal, seja muito bem-vindo ao nosso GPS. A irmã ali dizendo, sem pão é melhor morrer. Mas é um negócio difícil demais, cara, você ficar sem pão, né? Então, assim, é algo que a gente tem no nosso rito cristão, porque é uma ordenança do Senhor. A gente precisa celebrar o memorial que Ele nos deixou. É um memorial que tem como um dos símbolos, um dos elementos, o pão. Do outro lado, o vinho. E Jesus, quando Ele encontra, né, essas pessoas que estão procurando Ele depois do milagre recém-acontecido, Jesus ele vai chegar e dizer assim, olha, vocês estão procurando o pão errado. Né? Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, vocês estão procurando o pão errado. Vocês têm que procurar o pão correto. Né? E qual é o pão correto? E aí as pessoas ficam mais, mestre, o que a gente precisa fazer? O senhor dá algum sinal para a gente, né, de que a gente está no caminho certo? O que a gente tem que entender da parte de Deus para a gente viver e se alimentar corretamente desse pão? E aí Jesus diz assim, vocês se lembram e vocês conhecem bem, porque vocês são judeus, vocês se lembram que lá no livro do Êxodo, quando você vai fazer a leitura do Pentateuco, você vai se recordar que quando o povo de Israel saiu do Egito, ele foi sustentado por Deus com um tipo de pão chamado maná. Então, Deus ele chegou para o povo ficou desesperado em um determinado momento, e disse assim, Moisés, a gente está morrendo de fome, e não tem nada para comer nesse deserto, e lá no Egito era assim e tal. Aí Moisés foi, orou a Deus, e Deus falou, olha, eu vou deixar um pão, né, para que eles sejam alimentados, e vocês vão ter que administrar esse alimento. Aí Deus deixou as regrinhas. Oi, você que está entrando agora, GP para você. Estamos refletindo sobre João capítulo 6, versos de 25 a 35. Então você vai se lembrar da história que ele deixa para o seu povo o maná e dá algumas instruções.
Uma das instruções é dizer assim, olha, vocês só podem pegar o pão para um dia, né? Vocês não podem pegar pão para mais de um dia. E Deus ele deixou essa instrução para o povo dele, para que eles pudessem confiar em Deus e ter a certeza de que Deus é aquele que dá ao seu povo a provisão de cada dia. Então Jesus ele conta aquilo que se passou com Moisés no deserto e diz assim, meu Pai é quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Né? Então João capítulo 6, versos 25 a 35. Você que chegou agora no nosso GPS, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui refletindo na direção espiritual a partir da provisão do pão e da alienação do manjar. Esse é o nosso tema de hoje. No primeiro GPS, só para dar aquele replay, no primeiro GPS, há 3 semanas atrás, nós pensamos sobre a unidade no isolamento, né? A unidade apesar do isolamento. No segundo GPS, nós pensamos sobre a redescoberta da simplicidade, né? E hoje, nesse terceiro GPS, nós estamos refletindo sobre a provisão do pão e a alienação do manjar. Muito bem. Aí Jesus chega e relembra para eles assim, olha, vocês se esqueceram das lições espirituais que Deus deixou para nós, porque quem dá o pão é Deus. É Ele quem dá o verdadeiro pão que nos alimenta, o verdadeiro pão que serve como sustento não só para o nosso corpo, mas para a nossa alma. E se você for lá em Mateus 6, e aí eu convido você agora a fazer uma mexida nas páginas da sua Bíblia, lá em Mateus 6, no verso 11, eu quero que você veja o que está escrito aí nessa fração da oração que o Senhor nos ensinou, a oração modelo, a oração modelar, a oração que é conhecida como também popularmente como a oração do Pai Nosso. Você vai encontrar lá o Senhor Jesus dizendo o seguinte, dá-nos hoje o pão de cada dia. Ou, em outras versões, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Jesus, na estrutura da oração, ele mostra que é necessário saber pedir. E a petição encaminhada a Deus é uma petição de confiança. É uma petição que nos aponta para dizer assim para Deus, Senhor, eu sei que no dia de hoje o Senhor tem uma provisão para mim, que o Senhor tem um pão para mim, que o Senhor tem um sustento para mim, e eu confio em Ti. Oi, bem-vindo, bem-vinda, você que acabou de entrar na nossa sala, puxa a sua cadeira no nosso terceiro GPS, e nós estamos refletindo sobre a provisão do pão e a alienação do manjar. Reflexão bíblica em João capítulo 6, versos de 25 a 35. Demos um pulinho agora lá em Mateus 6,11, mas a gente já está voltando. Então, Jesus ele nos ensina a rogar a Deus pela provisão que o Senhor é capaz de nos dar e pode nos dar, só que é todo dia. Eu acho muito curioso quando a gente vai lá no Êxodo e a gente vê a história do povo de Deus recebendo o maná, e quando Deus dá o maná para o povo, ele diz assim, vocês não podem acumular, não guardem para o dia seguinte. E aí você se lembra o que acontecia quando o povo dizia assim, olha, vai que amanhã não tem, né? Vou guardar aqui um pouquinho, né, para amanhã. Lembra o que acontecia, gente? O que acontecia? Escreve aí nos comentários. O que acontecia quando o povo guardava o maná para o dia seguinte? Se você se lembra, se você é bom de Bíblia, né, é bom de leitura bíblica, escreve aí no comentário o que acontecia com o maná que o povo guardava para o dia seguinte. Vou esperar alguém responder aí, enquanto eu dou aqui um gole no meu café. Ah, estão lá, né? Estão lá desesperados, lá folheando no Êxodo, né? Para ver o que acontecia. A irmã respondeu aí, né, o que acontecia. E quando você vai lá no livro do Êxodo, você vai ver que... Deixa eu pegar aqui a referência exata para você que está caçando aí, meio perdido. Você vai ver em Êxodo 16, né? Apodrecia, né? Êxodo 16, você vai ver que Deus ele dava o maná e... O que acontece lá no verso 17 e verso 18 de Êxodo 16? Os israelitas fizeram como lhes fora dito por Moisés. Alguns recolheram mais, outros menos, conforme o tamanho de suas famílias. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Aí no verso 20, veja o que diz lá em Êxodo 16, 20. Todavia, alguns deles não deram atenção às instruções de Moisés
e guardaram um pouco para a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés se irou contra eles. Né? Ou seja, aquelas pessoas estavam dando provas de que não confiavam na palavra que Deus disse. Porque Deus disse para elas, olha, eu vou dar o maná para vocês, eu vou enviar todo dia, pela manhã cedo, vocês vão despertar, vocês vão sair da tenda de vocês e lá no campo vocês vão encontrar a minha provisão, vocês vão encontrar o meu sustento, confiem em mim. Só que tinha gente que dizia assim, pô, será que vai estar mesmo? Será que eu vou acordar e vai estar lá? Vai que não aparece, então eu vou pegar aqui um pouquinho mais, vou pegar aqui uma bandejinha a mais de maná, porque... E o que acontecia? Estragava, dava bicho, cheirava mal. E isso acendeu a ira do Senhor pela falta de confiança na palavra que ele tinha dado ao seu povo. Da mesma maneira, o Senhor Jesus, ele nos ensina a rogar a Deus pelo pão nosso e entender que esse pão, ele é um pão perfeito. Ele não é simplesmente um pão que vai nutrir o nosso organismo com os nutrientes, porque Jesus ele fala lá, agora voltando lá para João 6, onde a gente estava no verso 32, finalzinho. Meu Pai é quem dá a vocês o verdadeiro pão dos céus, pois o pão de Deus é aquele que desceu dos céus e dá vida ao mundo. Aí aqui Jesus ele já começa a fazer aquela declaração clássica, que é a declaração que nós conhecemos, que eu sou o pão da vida. Né? Jesus ele é o pão que dá a vida plena a todos nós. E eu fico perguntando, né, se nós, como seres humanos, e a gente já discutiu aqui na enquete, né, você sente falta de pão no seu dia? Você consegue passar um dia de boa, né, sem pão no seu café, sem pão no seu lanche? Né? Eu sei que não, vai ser complicado. Né? Então, a gente aqui na quarentena, a gente teve que passar um tempo sem ir na padaria e começou a, né, dar aquela coisa estranha, poxa, todo café sem pão, né? É claro que você fica bem nutrido, você pega um cuscuz, massa, você faz uma tapioca legal, gostosa também, mas o pão é tem aquele tchan, né, que só o pão tem. E aí a gente passou na quarentena esse tempo sem pão e a gente ficou naquela coisa assim, meio tristinha, né? Aí a gente faz a compra delivery e aí vem o pão de novo, né? Mas você não tem mais aquela oportunidade de pegar o pão quentinho saído do forno. E aí Jesus está falando assim, olha, meu pai que está nos céus, ele tem um pão perfeito. E vocês precisam saber que esse pão perfeito sou eu. Eu, Jesus, sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Né? Então, isso é o alimento espiritual que Jesus está propondo para todos nós. Recebermos Ele como o pão que dá saciedade plena à nossa vida. Porque o pão que nós comemos hoje, ele sacia a nossa fome, mas daqui a algumas horas nós voltaremos a ter fome. E é por isso que Jesus ele dá uma palavra muito incisiva. Quem vem a mim jamais terá fome. E aí eu pergunto, qual foi o maior tempo de fome que você já passou na sua vida? Né? Qual foi a maior duração de fome? Você já fez algum jejum intencional, onde você passou 12 horas sem comer? Onde você passou 24 horas sem comer? Não sei se você já passou um jejum intencional nessa condição. Ou se de repente na sua história de vida, você realmente padeceu por dificuldades econômicas e teve que passar um grande momento de fome. Né? Eu já vivi uma experiência semelhante na minha infância humilde, de nós termos que passar, né, muito tempo sem poder se alimentar, porque a gente tinha que racionar as refeições em família, de acordo com a nossa humildade, com a nossa situação de pobreza econômica. E eu sei que hoje muitas pessoas enfrentam essa realidade diuturnamente, e passar fome é algo que mexe com as nossas estruturas, né? A gente fica mal-humorado, a gente fica cansado, a gente fica desnutrido, a gente fica, sabe, a gente não consegue falar direito com as pessoas, né? Às vezes devido ao nosso... Por quê? Isso por causa de uma fomezinha curta, né? Se você passar ali, passou 6 horas direto sem comer, você já fica meio abalado. Agora você imagina alguém que passa na sua existência, né, sem se alimentar plenamente. E quantas pessoas estão distantes de Deus, quantas pessoas estão carecendo
conhecer o pão que é Jesus, ou ter esse pão vivo que desceu dos céus nas suas vidas. Então a palavra para hoje, na nossa rota do GPS, é provisão. E a provisão ela tem a ver com pão, mas não é com qualquer pão. É o pão nosso de cada dia. Esse pão com o qual Deus nos supre. Esse pão que é o pão que está sobre as nossas mesas, sobre a mesa das nossas famílias, mas também é o pão vivo que desceu do céu, é o pão que nos alimenta, é o pão que supre todas as nossas fomes, que supre todas as nossas carências, que supre tudo aquilo que a gente padece no nosso organismo e na nossa carência espiritual, na nossa carência de nutrientes espirituais. Então, pensar que o mundo ele tem alternativas a esse pão é algo também verdadeiro e, por isso, perigoso. Dá um gole aqui no meu café, enquanto a gente pensa sobre essa alternativa do pão, né? Se você conhece, né, pessoas que têm práticas alimentares pouco recomendáveis, né, você vai ver que essas pessoas normalmente elas vão sofrer de algum tipo de disfunção, né? Então, por exemplo, quem come muita massa, né, quem se alimenta de muita massa, normalmente vai ter uma tendência a ter as suas taxas de colesterol, triglicerídeos e outras coisas, né? Eu não sou nutricionista, não sou médico, mas a gente sabe mais ou menos que vai pipocar alguma coisa nesse lado, né? Quem come muito açúcar, né, muitos açúcares, vai ter uma tendência a desenvolver algum tipo de disfunção na sua glicemia, né? Tem uma hiperglicemia, podendo até desenvolver um tipo de diabetes no futuro, né? Então, assim, quem tem alimentações desreguladas, disfuncionais, né, normalmente vai padecer de um tipo de disfunção no seu organismo. E assim também é com a nossa alimentação espiritual. Do que nós nos alimentamos? O que nós proporcionamos aos outros receberem como alimento? E aí que Paulo, o apóstolo, ele vai dizer lá no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, que é possível, mas é completamente reprovável aos cristãos sentarem nas duas mesas. Sentarem na mesa do Senhor e sentarem na mesa dos ídolos. Sim, porque a igreja de Corinto, naquela circunstância, eles estavam vivendo uma fé um pouco sincrética, uma fé que misturava o seu paganismo com aquilo que eles estavam recebendo de Cristo a partir do apóstolo Paulo. Então Paulo chega para eles e diz assim, lá no finalzinho do capítulo 10, gente, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Se você é uma nova criatura em Cristo, você não pode estar participando conscientemente de uma mesa oferecida a ídolos. Não se pode participar da mesa do Senhor e da mesa de ídolos. Compreende? Então Paulo ele fala que é possível, né, embora seja completamente reprovável, que nós busquemos nos alimentar de duas fontes tão distintas. E aí eu me lembro de uma literatura mundial que certamente você vai conhecer, né? Livro que amo, né? Que é esse aqui, né? Tá no efeito espelho aí para você, mas são as Crônicas de Nárnia, né? Então você viu o filme, né? Se você não viu o filme, você pode também ler o livro, né? As Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis, e você vai encontrar um episódio muito curioso. No filme você vai se lembrar também, né? Vou dar um spoilerzinho aqui para quem não viu, mas não é pouca coisa. Lá no capítulo 4 do livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, essa edição aqui ela tem os 7 livros, tá, gente? Tem os 7 livros juntos, né? Esse aqui é o segundo livro. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, você vai encontrar um episódio em que Edmundo, ele atravessa o guarda-roupa, e quando ele atravessa o guarda-roupa, ele chega em Nárnia. Só que ele não sabe que está em Nárnia ainda, é a primeira vez que ele está passando por lá. E quando ele chega lá, ele dá de cara com a carruagem, e nessa carruagem está chegando quem? Está chegando a feiticeira. Está chegando a feiticeira e com os seus gnomos, né, com os seus serviçais, eles estão chegando ali, e ela chega e diz assim, ora, você tem uma voz muito diferente, você está gelado, né? Cubra-se, vem aqui, fique perto de mim. E aí, você aceita uma bebidinha quente?
E aí Edmundo responde, sim, majestade, eu estou com muito frio, eu aceito, né, uma bebida quente. Né? E aí a feiticeira, ela diz assim para Edmundo, né, beber sem comer é triste, não é filho de Adão. Ela chama os irmãos de filhos de Adão. Beber sem comer é triste. Você deseja comer? E aí Edmundo diz, sim. E aí ela pergunta, o que é que você deseja comer, filho de Adão? Aí Edmundo vai e diz assim, manjar turco. Manjar turco, majestade. Por favor, manjar turco. Aí o que é que a rainha faz? Ela deixa cair, né, uma gota, né, da sua poção sobre a neve, e aquela poção ela se transforma em quilos do manjar turco. Né, vira ali vários manjar turcos. Aí Edmundo fica fascinado, né, com os manjares, e ele começa a comer. E vai comendo, vai comendo, vai comendo, e a feiticeira vai chegando para ele e vai dizendo assim, você está gostando? Então me responda essa pergunta. E ela vai fazendo perguntas sobre de onde Edmundo vem, sobre a família de Edmundo, sobre quantos eles são. Né? E ela fala, vocês são quantos, Edmundo? Ele diz assim, olha, nós somos 2. Aí ela fala, nós somos 4. Ah, são 2 meninos e 2 meninas. Aí ela fala assim, então são 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva. Aí Edmundo abre a boca ali cheia de manjar turco, né? Isso mesmo, isso mesmo, né? Somos 4. E ele ali se empanturrando de manjar turco. E no final, ele come, mas não fica saciado. E aí a rainha faz uma promessa para ele. Olha, Edmundo, se você me prometer que você vai me trazer seus outros irmãos, eu vou lhe dar mais manjar turco. E aí que Edmundo, ele não pensa, ele não para refletir, ele simplesmente vai lá e, eu tenho que dar um jeito de trazer meus irmãos para cá. E assim como Edmundo, nessa alegoria que C.S. Lewis nos deixou, muitos de nós às vezes não paramos para pensar naquilo que está alimentando a nossa vida espiritual. Quais são as coisas que têm aparência de doce, porque você vai saber que o manjar é algo naturalmente doce, né? É algo por excelência muito doce. E tão doce é que você não pode comer uma quantidade grande. Mas, espiritualmente falando, se nós fizermos esse ponto de contato com a narrativa de Nárnia, muitas pessoas estão se alimentando de manjares turcos. Estão se alimentando, nessas épocas de pandemia, de epidemia global, estão se alimentando do desespero. Gente, tem muita gente hoje preocupada, muita gente hoje tensa, muita gente hoje se alimentando. Eu não digo das notícias que vêm de fontes oficiais, mas está correndo uma onda de boatos, está correndo uma onda. Eu não sei quantos grupos de WhatsApp você faz parte, mas é impossível você não ver hoje um grupo de WhatsApp que não lance pelo menos umas 5, 10 encaminhamentos, repasses de vídeos sobre a Covid-19. Sobre, isso aqui é bom para Covid, e aí depois chega outro, o meu vizinho morreu de Covid, e na Itália morreram tantos de Covid, e são coisas que vão abalando o nosso ânimo, e as pessoas vão se alimentando disso, e vão ficando perplexas, vão ficando aflitas. Eu achei muito legal aquele cara que postou, né, eu vi por um encaminhamento, né, do padre Fábio de Mello, que alguém compartilhou e tal, o cara falando assim, gritando no Instagram, olha pessoal, eu vou chegar para vocês e vou dizer assim, para de me enviar vídeo sobre a Covid, eu já sei o que tem que fazer, eu não quero mais, eu já sei o que tem que fazer, já sei que tem que lavar a mão, eu já sei que tem que passar álcool gel, Então, eu achei muito engraçado aquilo ali, porque as pessoas estão assim numa espiral de desespero, né? E se esquecem que o verdadeiro alimento é Jesus. É Ele que traz alento, é Ele que sacia a fome das nossas almas. É por isso que a gente não pode trocar a provisão do pão pela alienação do manjar, porque o manjar ele aliena. O manjar ele aliena. Você vai se lembrar da história de Daniel. Daniel ele recusou os manjares do rei, porque ele sabia que aqueles manjares iriam aliená-lo. E por isso que ele recusou. Então nós, na nossa vida espiritual, nós também temos que fazer essa leitura. Sabe, gente? Porque o alimento que Deus quer propor para nós é um alimento espiritual, é um alimento genuíno,
É um alimento que nos tempos de hoje, ele vai desenvolver necessariamente o nosso amor fraternal, vai desenvolver em nós a solidariedade, vai desenvolver em nós aquilo que se reparte. Porque na nossa simbologia cristã é muito belo nós entendermos que o pão, ele foi feito para ser repartido. Não é belo isso? A nossa simbologia cristã tem essa... E eu lembro uma vez que quando a gente pode fazer essa ponte entre o pão e as ideias que vêm de Deus para nós. Eu lembro de uma vez que eu fui a uma palestra e eu ouvi o palestrante, ele contar uma alegoria de um provérbio chinês, que 2 monges, eles vinham cada um trazendo um pão, e quando eles se encontravam, não é, se esses monges, eles trocando, cada um trocando o seu pão, ó, tome o seu pão e pegue o meu pão, e eles indo embora, cada um só saía com um pão. Daquele encontro, só saía cada um levando um pão. Mas se cada um daqueles monges, eles vierem com uma ideia, e eles ao se encontrarem, eles trocarem essa ideia, cada um deles ao seguir o seu destino, sai levando 2 ideias. Então Deus, ele está querendo, a partir dessa ilustração que eu me lembrei, está querendo mostrar para nós que é o tempo de nós partilharmos o pão que é a ideia perfeita, o pão que é Jesus, o pão que é a ideia que sacia a fome de uma sociedade, de uma humanidade que está desesperada. E nós, como filhos de Deus, como filhas de Deus, nós conhecemos esse pão, nós recebemos esse pão, e é por isso que nós podemos partilhar esse pão. Sabe, gente, nós não temos que temer os efeitos, nós não temos que temer o medo, nós temos que desenvolver o medo, porque aí agora eu quero caminhando com você para o final desse GPS, lhe mostrar o que está lá no Salmo de número 127. No Salmo de número 127, abra aí comigo, Salmo 127. Você vai ver lá no verso 2: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Ou seja, é inútil a gente ser consumido pela preocupação, quando a proposta do Evangelho é que enquanto nós trabalhamos e dormimos confiando em Deus, Ele garante o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia está nas mãos do Senhor. E aqui, gente, quando a gente sabe que Jesus, Ele é esse pão, e Jesus é o pão perfeito, é o pão que é o alimento perfeito, é o pão que nos dá o sustento perfeito, a gente precisa partilhar esse pão que vem do céu com outras pessoas. A gente precisa, nesses tempos de dificuldade, sermos solidários. A nossa compaixão é o que vai fazer com que as pessoas conheçam o pão que vem do céu. Sim, é a nossa compaixão, é a nossa solidariedade. É por isso que esses tempos de crise, nós vamos receber uma palavra do Senhor, que é a palavra que vai dizer para nós aquilo que Jesus disse num relato do Evangelho de Marcos, quando ele fala da multiplicação dos pães. Deem vocês mesmos a eles de comerem. Porque os discípulos chegaram: Jesus, como é que a gente vai alimentar essa multidão? Jesus diz para os seus discípulos: dai-lhe vós mesmos de comer. Ou seja, vocês têm a capacidade de dar alimento a essas pessoas, porque vocês me conhecem, vocês andam comigo. E se vocês andam com o pão vivo que desceu do céu, e vocês têm a fome de vocês saciadas, vocês podem partilhar esse pão com outras pessoas. É por isso, gente, que é muito importante, e eu não digo que deve ser dispensada, não, pelo contrário, o Estado, nas suas formas e nas suas esferas de governo, ele tem por obrigação constitucional prover o equilíbrio social e desenvolver políticas públicas de suprimento à necessidade das pessoas. E vocês estão acompanhando pela televisão, inclusive amanhã a gente vai ter uma live instantânea sobre isso também, falando sobre essa questão dos auxílios governamentais que estão por vir. Mas o Estado tem o seu papel, mas o que Deus tem para o papel dos filhos de Deus é a marca de alguém que serve o pão vivo. É alguém que vive a solidariedade e compartilha o pão. Sabe, gente, nesses tempos de epidemia, nesses tempos de caos social, nós como igreja, nós temos a obrigação como filhos de Deus, a obrigação de levar o pão. Não apenas o pão físico, mas o pão espiritual. Mas não apenas levar o pão espiritual, o pão físico também. Então a generosidade tem que ser uma marca conhecida dos filhos de Deus. Eu sei que algumas pessoas,
elas não terão condições, mas outras terão condições. E aquelas que têm condições, sejam generosas, façam uma rede de contato, procurem saber como anda aqueles que estão enfrentando dificuldades na recessão econômica, porque nós, como filhos de Deus, nós podemos fazer algo por alguém, nós podemos manifestar esse pão espiritual a partir dos gestos de compaixão, a partir dos gestos de solidariedade. E isso é muito valioso. E as necessidades, elas são muitas, de várias maneiras, mas qualquer coisa, por singela que seja. Eu lembro que eu vi uma matéria sobre um condomínio, né? Passou no jornal uma iniciativa muito bonita de um condomínio, de um pessoal que nas grades do condomínio colocou uma série de kits de alimentos, de fora a fora, encheu toda a grade do condomínio de fora a fora de kits de alimentos para os moradores de rua, né? Pegarem, né? Passarem ali durante a madrugada e pegarem. Né? Por quê? Porque eles entenderam que eu não posso sair de casa para ir lá, mas eu posso, a partir da minha casa, fazer algo para transmitir a minha generosidade, a minha solidariedade. Então, quando a gente faz isso, a gente está anunciando que existe um pão vivo que desceu do céu. Eu sei que alguns que me ouvem agora podem não ter as condições suficientes, mas alguns que me ouvem agora terão de Deus esse suprimento e poderão repartir o pão. E se você pode repartir o pão, se você pode ofertar em favor daqueles que estão precisando receber o pão físico também, reparta, seja generoso, contribua, mas em primeiro lugar, cuide da sua família, cuide da sua casa, mas seja generoso, reparta o pão, porque quando nós repartimos o pão, Deus nos garante que o pão nosso de cada dia, Ele nos dará no dia seguinte, a cada dia. Deus, Ele é fiel e Ele nos sustenta e Ele nos provê. E essas palavras, queridos, eram palavras que o Espírito Santo nos trouxe na nossa rota do GPS de hoje. O nosso destino do GPS de hoje se chama provisão, né? E é lá que nós temos que chegar. Nós estamos, como igreja, vivendo tempos difíceis, vivendo tempos desafiadores. Nós sabemos que, muito provavelmente, o mundo não será o mesmo, as relações econômicas e sociais não serão as mesmas, mas Jesus, Ele é o mesmo. E por Ele ser o mesmo, nós podemos crer que Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Nós estamos e aqui eu abro um parêntese, porque nós estamos com uma equipe multiministerial desenvolvendo um catálogo de rede de empreendimento para que nós, como família de Deus, como comunidade de fé, possamos conhecer as pessoas que prestam algum tipo de serviço, prestam algum tipo de produto, e nós possamos, na medida das nossas necessidades, recorrer a paz do Senhor, recorrer a essas pessoas quando precisarmos de algum tipo de produto ou serviço que elas oferecem. Então esse catálogo ele vai estar disponível nos grupos, né, dos ministérios da igreja, para que todos possamos ter conhecimento, e se eu precisar de um produto ou um serviço, tem um irmão na minha igreja que faz isso, tem uma irmã na minha igreja que vende isso, né? Então eu vou chegar para ela e vou chegar para ele, irmão, e vou dessa maneira auxiliá-lo, né? Vou incentivar essa pequena economia, essa economia interna que acontece entre nós. Porque, digam a verdade, tem muita gente que quando eu recebi mesmo a informação, eu falei, poxa, eu não sabia que esse irmão, que essa irmã fazia isso, esse irmão vendia isso, né? Oferecia isso. Então, esse é um tempo para nós utilizarmos essas estratégias de fomento social, de fomento econômico. Esse catálogo ele vai estar disponível a partir de hoje nos grupos internos da igreja, e ele vai ter uma atualização trimestral. Então, a cada trimestre, nós vamos obtendo informações para que aquelas pessoas que são da nossa igreja, são membros da nossa igreja, eles possam ter ali o seu nome relacionado, possam ter ali o seu nome indicado, e assim, dessa maneira, ter oportunizada a forma de ter o seu serviço, o seu produto ofertado. Então foi uma iniciativa que o Espírito Santo colocou no coração das suas servas, né, que desenvolveram essa concepção, e vocês vão ver lá no catálogo, né, tudo isso. Ficou algo muito, muito singelo, simples, mas também bonito. E quando chegar ao conhecimento dos irmãos e das irmãs, eu espero que você possa fomentar, incentivar esse consumo, né, solidário, esse consumo que vai nos fortalecer como família espiritual nesses tempos de recessão. Então, queridos e queridas, chegamos ao final de mais esse GPS, chegamos ao final da nossa rota,
O primeiro GPS, o nosso ponto de destino era unidade. O nosso segundo GPS, o nosso ponto de destino era simplicidade, né? E o nosso ponto de destino no nosso GPS de hoje é provisão. Provisão espiritual, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu e é o pão que nos incita, nos motiva, nos desperta para compartilharmos o pão vivo que é Jesus com outras pessoas nesses tempos de epidemia. Então que o Senhor te abençoe muito e eu quero convidar você onde você está agora para nós orarmos. Orarmos agora nesse instante, pedindo a Deus a sua direção, pedindo a Deus que nos ajude a chegar nesse destino chamado provisão que é Jesus. Podemos orar? Então vamos orar agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela tua provisão. Muito obrigado porque o Senhor revelou Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. É o pão que nós, ao conhecermos, não voltaremos a ter fome. Por isso que nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo vá ao encontro de cada um dos teus filhos e filhas que nesse momento estão ligados nessa rede virtual, para que sejam agentes do reino de Deus na distribuição do pão vivo que é Jesus e do pão da solidariedade, do pão da generosidade. Que o Senhor possa, Senhor, derramar a tua provisão sobre cada uma dessas famílias e das famílias de nossa igreja e das famílias de nossa nação que estão vivendo esses tempos de dificuldade econômica. Que jamais nos falte o pão físico, mas que também jamais nos falte o pão vivo que é Jesus. Que nós possamos assim ser supridos enquanto nós dormimos após uma jornada de trabalho. Que o Senhor supra as nossas necessidades materiais, emocionais e espirituais. Que a tua paz, que o teu amor e que a tua graça seja sobre a vida de todos os teus filhos e filhas. É assim que oramos, no nome precioso de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, gente. Chegamos ao final desse GPS de hoje. Que Deus te abençoe muito. Meu café até ficou aqui um pouquinho frio, mas está bom ainda. Que Deus te abençoe muito e que nós possamos assim chegar nesse ponto de destino que é o pão vivo, que é a provisão de Deus, né? Tchau, tchau, e que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, né? Beijo grande, né? Muito bom ter encontrado você aqui e que a gente possa se encontrar mais vezes em outros encontros espirituais, tá bom? Fiquem com Deus, beijo no coração, tchau, tchau.